Falar sobre a França é falar de cinema, moda, culinária, dentre vários aspectos que fazem parte da formação cultural, histórica e social deste país. E não podemos falar de França sem falar de Paris. Através do projeto geral de encerramento, elaboramos o projeto didático da turma com o tema França, Meia-Noite em Paris. Agora vamos mergulhar nos encantos de Paris e conhecer um pouco da história e belezas da capital francesa. Paris, a cidade-luz, a capital mundial da moda, das maisons, da boa gastronomia, da arte, da sofisticação, do romance, charme e sensualidade. A capital da liberdade. A sociedade como a conhecemos vem antes e depois de Paris. O nome veio dos parísios, um povo gaulês que habitava a região antes da conquista pelo Império Romano, 300 anos antes de Cristo. A cidade, que já foi Lutécia e Genoveva, passou a se chamar Paris em 451 da era cristã, quando Átila e os francos a conquistaram. A cidade começou a ter um aspecto urbano no início da construção da Catedral de Notre-Dame, em 1161. No século XII já era a capital do ensino e da arte. A monarquia governou a França por séculos e manteve Paris como sede. E isto até 1789, quando os líderes da Revolução Francesa levam o rei Luís XVI e Maria Antonieta à guilhotina neste local, que hoje chama-se Praça da Revolução. A França se torna um império comandado por Napoleão Bonaparte até 1815, quando foi derrotado pelos ingleses, e a França conquista então a posição de república democrática. No século XVIII, Paris se torna a maior e mais rica cidade do mundo. A arte, literatura e a filosofia pulsam nas ruas de Paris. E isso só termina quando os nazistas a invadem em 1940. Grande parte da cidade foi poupada de bombardeios. Foram 4 anos difíceis até os aliados libertarem Paris. Aos poucos, Paris retomou seu glamour. Na moda, na gastronomia e na importância política na Europa. Paris é um lugar daqueles que não há como não se encantar. Os restaurantes, os bares, as lojas, os museus e os monumentos. Ah, os monumentos! Vamos começar com ela, a menina dos olhos de Paris. A Torre Eiffel levou apenas 2 anos para ficar pronta e atingir os 324 metros de altura. A torre leva o nome do seu criador, Gustave Eiffel, um dos maiores arquitetos da história da humanidade. Gustave Eiffel teve a missão de construir a torre para o centenário da Revolução Francesa em 1889. A construção era arrojada para a época e até 1930 a estrutura era tida como a mais alta do mundo.
A torre é o monumento mais visitado do mundo, com mais de 7 milhões de turistas por ano. Eles vêm de todos os lugares do mundo. Querem ver só? Excuse me, for a report, where are you from? Oh, we're from America. United States of America. United States. Okay. Where are you from? England. England. Where are you from? United States. The United States. United States. And you from? Russia. Russia. You from? Brazil. I'm from India. You from? India. India. Where are you from? Mexico. China. Where? China. 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 É um verdadeiro jardim suspenso da Babilônia. Para se subir na Torre Eiffel é preciso 3 etapas e elevadores que te levam a diferentes níveis. Mas tem gente que prefere subir a pé. Que coragem! São mais de 700 degraus até o 2º andar da torre, onde está a primeira plataforma de observação. No primeiro nível, você está a quase 60 metros de altura e Paris começa a se revelar. Mas é aqui, já no 2º nível, que você se encanta com a cidade. Essa visão do rio Sena, que transforma parte da cidade em uma ilha, é simplesmente deslumbrante. Daqui pode-se apreciar os Jardins de Luxemburgo, a Catedral de Notre-Dame, o Monte Parnasse, esse prédio de vidro que também tem mirante, a Catedral de Sacré-Cœur de Maria, o Grand Theatre, as pontes sobre o Sena, a cidade moderna e seu centro financeiro. É daqui que você tem a certeza que as mãos do homem estavam mais do que abençoadas quando construíram essa cidade. No último nível, a mais de 300 metros de altura, é como se Paris estivesse parada. A ilusão de ótica a essa altura é de que nada se mexe. E nem precisa. Nada como ter essa fotografia viva guardada na memória. E finalmente chegamos ao topo da torre, a 324 metros de altura. É fácil entender porque Paris é o local mais visitado do mundo. Daqui de cima, a cidade se revela ainda mais bela. Então, um brinde a Paris. E como Paris é a mais romântica cidade do mundo, um bar que vende taças de champanhe foi instalado no topo da torre, especialmente para casais apaixonados. Mas grande parte dos 250 milhões de turistas que já visitaram o monumento até hoje se rendem à vontade de fazer um brinde à cidade. Quando anoitece, a gente entende o porquê esse é um dos monumentos mais importantes do mundo. As luzes são ligadas e a torre se transforma em um ponto de referência. Impossível de não ser admirada de todas as partes da cidade. E de repente, ela fica ainda mais bonita quando as luzes começam a piscar. A Torre Eiffel é uma referência à beleza, grandiosidade, charme e romantismo de Paris.
Paris guarda na memória a importância de quem contribuiu para a transformação da monarquia para a democracia. Uma antiga catedral se transformou no lugar que exalta a participação dos personagens que fizeram a história da França. É o Panthéon. Um lugar gigantesco, glamuroso, que tem como objetivo garantir que esses homens e mulheres jamais sejam esquecidos. Grandes obras de arte, sejam nas enormes telas ou nas esculturas, retratam o sacrifício e a glória do povo francês para se chegar à democracia. As obras homenageiam os revolucionários, suas lutas e a vitória. Antes de se tornar república, a França passou por um período de império, comandado por Napoleão Bonaparte, que apesar de ter sido considerado um tirano, também teve um papel importante na Revolução. Napoleão e seus homens também estão representados entre os grandes personagens da França. No piso abaixo que outras celebridades estão perpetuadas. Os corpos estão nesses sarcófagos. Como o do filósofo Voltaire, um dos principais pensadores do século XVIII. Ele produziu 70 obras literárias, entre livros, peças teatrais e poemas na defesa do direito civil e do livre comércio. Rousseau e outros que ajudaram a direcionar o rumo do país também estão no Panthéon. De Basílica Cristã ao Templo da Nação, nas criptas do Panthéon, a memória de homens e mulheres que foram os pilares da história da França desde a Revolução. E do Panthéon para o Conciergerie. O Conciergerie é o prédio principal do antigo palácio da cidade, que foi residência e sede do poder real francês do século X ao século XIV, onde hoje está o Palácio de Justiça de Paris. A prisão ocupava o andar térreo do prédio, beirando o cais do relógio e as duas torres. O andar superior era reservado ao parlamento. A prisão do Conciergerie era considerada como a antessala da morte durante a época da Revolução. Poucos saíam livres daqui. A rainha Maria Antonieta foi aprisionada no Conciergerie em 1793. Durante 76 dias, Maria Antonieta ficou presa nesta cela. Aqui, uma reconstituição do quarto onde ela permaneceu, sempre vigiada por soldados. Maria Antonieta saiu daqui em 16 de outubro de 1793 para ser decapitada na Praça da Revolução. A reprodução é impressionante. Maria Antonieta tinha apenas esse pequeno quarto durante a prisão. Uma simples cama, uma cadeira e uma mesa. E um crucifixo para que pudesse rezar e se arrepender de seus pecados de luxúria enquanto era rainha da França. Depois de reinar em maravilhosos palácios franceses, aqui foram seus últimos dias. Apesar de terem sido depostos e assassinados, o rei Luís XVI e Maria Antonieta foram homenageados na história. É aqui, no prédio do Conciergerie, que também está uma capela sagrada, uma das mais bonitas do mundo. O repórter Wagner Império conta o porquê. Uma igreja que mais parece uma capela e foi cercada pela arquitetura de Paris. A Sainte-Chapelle,
ou Capela Santa, foi preservada na história dessa cidade, seja pelos revolucionários ou pelos nazistas na Segunda Grande Guerra. A Sainte-Chapelle chama a atenção pela arquitetura gótica e pelos seus conjuntos de vitrais, maravilhosos. À luz do sol, os tons em vermelho desses vitrais do século XIII, que retratam histórias do cristianismo, deixam a capela rosada. O rei Luís IX ordenou a construção por um motivo muito especial. Na França do século XIII, o rei Luís, que mais tarde se tornou São Luís, mandou construir a Sainte-Chapelle, com o único objetivo: guardar 22 relíquias da Paixão de Cristo. As principais, um fragmento da cruz de Jesus e parte da coroa de espinhos. Essas relíquias ficavam bem ali. Na Revolução Francesa, em 1789, elas foram transferidas para a Catedral de Notre-Dame. A coroa de espinhos é exposta apenas uma vez ao ano, no período da Páscoa, em Notre-Dame. E é para lá que vamos agora. Paris é uma das principais cidades católicas desde a Idade Média. Igrejas estão entre as principais atrações turísticas da cidade e a principal delas, Notre-Dame. Paris praticamente cresceu no entorno da catedral de estilo gótico. Notre-Dame começou a ser construída em 1163 e a obra só terminou em 1345. Depois da Catedral de São Pedro no Vaticano, Notre-Dame é a igreja mais famosa do mundo, inclusive na visitação. Enormes filas, todos os dias do ano. Uma das atrações é subir até as torres. Nada fácil, pois são 385 degraus até o topo. A escada estreita em espiral dificulta. Cansativo? Sim, mas vale a pena. Daqui de cima você tem uma visão fantástica. Paris do ponto de vista da Notre-Dame. Uma visão imperdível. O interior é um retrato do movimento que via Deus como centro do universo, o teocentrismo. Aqui é a escultura de Nossa Senhora, a Notre-Dame, ou seja, a Nossa Dama. A igreja tem quase o dobro do tamanho da Catedral da Sé em São Paulo em seu interior. As pessoas seguem um tour pela Notre-Dame, onde se pode dar uma volta inteira para rezar em vários altares ou apreciar a vida de Cristo entalhada nos painéis. A
catedral se tornou mundialmente famosa também por causa do filme O Corcunda de Notre Dame, de 1939, baseado no romance de Victor Hugo, e que conta a história do Quasímodo, o homem com deficiência física e que cuidava dos sinos da igreja, que se apaixonou por uma mulher nobre francesa. O fato é que Notre Dame se tornou um dos maiores templos de contemplação e fé do cristianismo. A França é um dos berços dos principais pintores e escultores de toda a história da humanidade. Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Chagall, Gauguin, Rodin. Com tantos talentos, a França precisava preservar as obras de seus pintores e escultores e artistas de toda a Europa que tinham Paris como centro de arte e comércio de todo o mundo. A construção era uma fortaleza em 1193, mas o rei Luís XIII começou a transformá-la. Luís XIV determinou que as primeiras obras fossem expostas em uma sala do então Palácio da Cidade. E logo se tornou o maior museu do mundo, o Louvre. Em 1984, o presidente François Mitterrand achou que algo deveria ser feito ao prédio em sinal de modernidade. Mandou por decreto construir algo que desse um ar contemporâneo ao museu. Um arquiteto chinês ganhou a concorrência e fez 2 pirâmides de vidro, uma acima do solo e outra invertida no museu para dar claridade a um dos pavimentos, que se tornou um centro comercial. As obras ficaram prontas em 1988 e 1989. As pirâmides foram um sucesso, não só de visitação e de selfies, como tema de filme. Na produção de O Código da Vinci, Maria Madalena teria seu túmulo exatamente sob a pirâmide inversa do Louvre. Apesar de muito pouco tempo, a equipe do Viaja Brasil teve exclusividade para visitar o Louvre. Pudemos gravar sem ninguém no museu. E assim conseguimos mostrar a grandiosidade dessas salas cheias de obras maravilhosas. Reparem só no tamanho dessa pintura comparada ao meu tamanho. É simplesmente gigantesca. E como ela, há muitas no Louvre. Através das salas, vamos apreciando vários mestres da pintura que fizeram esses quadros há mais de 300 anos. E chegamos a uma das principais salas do Louvre, onde está o quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. O museu mais famoso do mundo impressiona pela quantidade de obras. São mais de 38 mil em exposição. Todos os anos, 8 milhões de visitantes vêm até aqui ao Louvre para ver esculturas famosas como a Vênus de Milo e, é claro, o quadro mais conhecido do planeta, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A famosa Vênus de Milo é uma das obras mais visitadas do Louvre. Visitar o Louvre é voltar na história, no tempo e desfrutar da melhor fase da arte e da pintura na história da humanidade. No próximo programa, a
nas ruas de Paris, a Champs-Élysées, uma das avenidas mais famosas do mundo, o Museu do Perfume. Só aqui em Paris. Mas como é o Ano Novo na França? Chegou a hora da festa preferida de muitos franceses. Me fala uma coisa, o Ano Novo é a sua festa preferida? Alors, on va découvrir en français. Vamos descobrir em francês como que a gente fala do Ano Novo, quais são as tradições do Ano Novo na França e, principalmente, o que os franceses fazem no Ano Novo. Bom, como a gente fala Ano Novo na França? O dia 31 de dezembro se chama La Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre, como a corrida que tem aqui, La Saint-Sylvestre. O dia 1º de janeiro a gente chama de Le Jour de l'An. Le Jour de l'An. Le Jour de l'An. Agora, a festa que a gente celebra do dia 31 para o dia 1º, a gente chama de Le Réveillon du Jour de l'An. Le Réveillon du Jour de l'An. Então, o que os franceses fazem e, importante, como eles desejam um bom ano às pessoas. Primeira coisa, o que eles fazem? On s'embrasse à minuit sous le gui. On s'embrasse à minuit sous le gui. Le gui é uma planta. Dizem que ela dá sorte. E por isso, à meia-noite, as pessoas se abraçam e se beijam debaixo dessa planta. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Essa história de s'embrasser sous le gui não é tão usada mais. É uma tradição, mas nem todo mundo tem a plantinha lá em casa para se abraçar e se beijar. Então, à meia-noite, é simplesmente beijos e abraços e voilà. E o que eu falo no Ano Novo? Eu vou falar bonne année. Bonne année. Encore une tradition française pour le Nouvel An. Mais uma tradição francesa para o Ano Novo. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Os fogos de artifício. Então, na Torre Eiffel, sur la Tour Eiffel, ou em diversos pontos turísticos das grandes cidades francesas, nous avons les feux d'artifice. Você pode curtir os fogos de artifício. Agora tem uma coisa para contar para vocês. Os franceses não são muito bons de Ano Novo. Se você está indo passar Ano Novo na França, me desculpe, mas não é uma festa muito bem celebrada, porque as pessoas têm tendência a ir comemorar o Ano Novo na casa de amigos. E por isso, não tem grandes festas, ou mesmo se tem, não são tão animadas quanto as festas aqui no Brasil. As pessoas costumam mais ir na casa de algum amigo, colocar uma música, dançar, mas é realmente uma festa familiar ou de amigos próximos, e não uma festa assim gigantesca. Claro que você vai encontrar festas de Ano Novo nas grandes cidades, mas não é uma tradição de todos os franceses se encontrarem juntos nessas festas. A gente celebra muito mais dentro de casa. Tem uma outra curiosidade para contar para vocês. On donne les étrennes. On donne les étrennes. O que é étrenne? Étrenne é a tradição de dar dinheiro no Ano Novo para as crianças ou para algumas profissões, como por exemplo correio. As pessoas que trabalham no correio, on donne des étrennes. Étrenne, então, é uma recompensa financeira em dinheiro para celebrar o ano que passou. Alors on donne des étrennes. Eu vou contar para vocês, eu nunca ganhei. On ne m'a jamais donné des étrennes lors de mon enfance, malheureusement. Talvez seja por isso que aqui no Brasil a gente tem aquela musiquinha de Ano Novo que termina com muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Na França tem também uma frase similar a essa. A frase é bonne année, bonne santé et passez la monnaie. Ou seja, traduzindo seria bonne année, feliz ano novo, bonne santé, muita saúde, et passez la monnaie, e me passe o dinheiro. Bonne année, bonne santé, et passez la monnaie. Agora, eu quero saber de vocês. Est-ce que vous aimez célébrer et fêter le Nouvel An? Répondez ici en bas dans les commentaires et racontez-moi où et qu'allez-vous faire. Onde você estará e o que você vai fazer.